O Vasco reclamou adoidado, né? É o que eu falo. Às vezes o torcedor ele não pode ser enganado. Para o dirigente, né? E eu gosto muito do Pedrinho, conheço o Pedrinho, acho um cara nota 1000. Mas é claro, para ele vai interessar ele para a coletiva, né? E falar que a gente vai mostrar já já a reclamação do Pedrinho do impedimento, né? Antes de colocar essa declaração do Pedrinho, se bem que vamos colocar a declaração dele para depois colocar o debate, né? Porque o Pedrinho diz, foi muito rápida a decisão do VAR. Nem esperou direito o lance, né? E aí eu vou assumir, até eu estava esperando que esse lance fosse ser muito debatido, eu falei, eu acho que vai estar impedimento. Aí o meu pai que estava assistindo comigo, não, acho que não. E eu estava esperando uma análise mais longa, e não, foi rápido. Daqui a pouco saiu jogando, pronto. Só que, se estava certa a decisão da arbitragem, é exemplar. Se não estava certa, sim, é um equívoco. Vamos ouvir a reclamação do Pedrinho primeiro, que foi a reclamação de toda a torcida do Vasco, inclusive nas redes sociais. A linha foi traçada errada, a linha estava muito grossa. Só explicando, aumentaram, tá? A grossura dessa linha do impedimento. E foi algo proposital, tá? Foi proposital por quê? Para que tenha mais gols. Para que tenha mais gol do que gol anulado, né? Eles aumentaram para 12 centímetros, né, de grossura, né, a linha. Não, eu vou até ver aqui, ó, eu tenho aqui direitinho, eu vou mostrar aqui já já, só que antes vamos ver a reclamação do Pedrinho, né? O Pedrinho reclama e ecoou essa reclamação aí com a torcida do Vasco. Pode rodar, PH. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carilli vai falar, mas para deixar bem marcado que, assim, me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse ser definido tão rápido. Única observação, quem fala do jogo é o treinador.
Olha aí, ó. É só lendo aqui para vocês antes, Flávio Prado, eu vou te perguntar primeiro, depois eu quero escutar o Bruno e o Mauro, porque a inclusão da tecnologia nos Jogos do Carioca de 2025 foi acompanhada de algumas mudanças importantes. A principal foi na espessura da linha de impedimento. Saltou de 6 centímetros para 12 centímetros. O objetivo da federação é, claro, aumentar a margem de legalidade de lances de ataque em lances como esse que aconteceu com o Bruno Henrique. Para quê? Para que tenha mais gols do que gols anulados. A pergunta, Flávio, eu vou pedir para o PH colocar aí a imagem, né? Não sei se frame ou se o lance, para a gente analisar. Realmente é um lance muito difícil. Agora, para você, Flávio, de acordo com as imagens que você viu, tá aí, ó. Tá aí a espessura. Bem grossa. Realmente a linha. E aí, nessa situação, mostra a cabeça do Bruno Henrique ali batendo talvez com o pé, com a bunda do defensor vascaíno, mas tem o outro também que está em cima, né? Tem também o Piton, se eu não me engano, que está lá em cima, ó. Ó, aí, ó. Tem todas essas situações. O ombro do que está lá atrás, a bunda e o ombro do defensor vascaíno e a cabeça do Bruno Henrique. Por essa imagem, Flávio Prado, mesmo com a linha mais grossa, você acha que houve ou não impedimento? O Vasco tem ou não razão para reclamar? Pilhado, não dá pra gente concluir nada, tá muito ajustado, né? Extremamente ajustado e não dá, se você disser, tá, é frame, né? Um pouquinho a mais ficaria, um pouquinho a menos não ficaria, é muito ajustado mesmo. O fato deles terem demorado para ver não quer dizer muita coisa, se eles chegaram a uma conclusão rapidamente, eles podem ter chegado a uma conclusão rapidamente, sei lá por que razão, né? Mas é muito ajustado. Realmente eu não consigo garantir que não havia impedimento e nem que a condição é legal. É extremamente ajustado e, nesse caso, eu costumo deixar prevalecer aquilo que foi visto pela arbitragem. Aí não dá, sabe? Não houve um erro crasso de nenhuma maneira, nem do lado nem do outro. É uma questão de visão de cada um e, nesse caso, realmente o frame, porque ele é feito manualmente, né? Ele pode fazer a diferença. Mas não é um lance conclusivo para mim, não. Bruno Prado, porque a grande reclamação é a rapidez. E isso eu também questiono, tá? Porque esse é um lance que a gente está tendo tanta dúvida aqui. Tanta dúvida. Eu acho que caberia uma análise mais detalhada do VAR, a minha opinião. Eu não consigo dizer se estava ou não impedido. Agora, eu consigo dizer que eu precisaria de muito mais tempo para tomar decisão do que o VAR tomou, Bruno. Então, a rapidez eu também questiono, tá? A rapidez eu acho que o Vasco pode questionar. Pô, gente, por que foi tão rápido assim? Aí o vascaíno pode interpretar de tudo que é jeito. Agora, Bruno, consegue dizer se foi impedimento ou não, na sua opinião? Será que alguém aqui vai ter a capacidade de dizer, não, para mim estava impedido sim. Não, para mim não estava, porque para mim está muito difícil. Até pela imagem que a gente colocou. Aí, ó, para aí. Pronto, aí. Sem a linha é impossível. Sem a linha é impossível. A olho nu, eu na hora achei, a cabeça dele tá um pouco à frente. Mas é claro, tem que ver o ângulo que vai entrar a linha, tem que ver o ângulo que não vai entrar. É impossível dizer. Agora, vendo essa imagem e a imagem da linha que a gente colocou ali, com a espessura mais grossa, propositalmente para a Ferge, dá para ter uma conclusão, Bruno? E outra, dá para criticar essa decisão ter sido tomada tão rápido, se é um lance tão difícil? Não tem nenhuma imagem totalmente conclusiva. Não tem nenhuma imagem que eu vi que eu tenha certeza absoluta da posição do Bruno Henrique. No campo, o Bandeirinha deu gol, né? A gente vai ver lá em cima, né? Ali cortou um pouquinho antes, mas ele já estava virando para o meio e ele correu para o meio, ele deu o gol. E aí foi para o VAR. Era um lance de muita dúvida. Aquele desvio no meio não tem nada ali. Para mim, aquele lance não caracteriza uma nova jogada, porque não é um desvio que o cara tentou jogar e errou. A bola bateu no jogador do Vasco. Então isso aí não mudaria nada. O lance é esse mesmo. O chute do Arrascaeta, no momento do chute, se o Bruno Henrique está à frente. Assim, sobre a decisão, eu não sei
qual foi a conversa deles ali no VAR. Mas eu acho que uma coisa que o VAR tinha que partir, e aí seria muito positivo, se foi mais ou menos isso que eles fizeram, eu acho positivo, mas não sei o que eles fizeram, não ouvi nenhum áudio aí de conversa deles, é a seguinte, assim, prioridade para o que foi marcado no campo, beleza, o que marcaram no campo? Deram gol, ok. Se tem alguma coisa muito escandalosa aqui que contraria a decisão do campo, a gente muda. Se está na dúvida, deixa rolar o que está no campo. Se foi por aí, eu acho até bom, que aí o VAR interfere menos. Mas não sei o que foi. Mas eu gostaria que fosse mais ou menos assim. Tá claro que o bandeirinha errou, a arbitragem errou, então tem que mudar a decisão. Beleza. A imagem aqui não está claro, então vamos com a decisão de vocês. Isso eu acharia muito positivo. Aliás, se pudesse, acho que essa deveria ser a orientação, até melhor. Chegamos, qual é a conclusão? A conclusão é que não dá para ter certeza. O que o campo marcou? O campo marcou isso. Então a decisão do campo está valendo. Mas não é o que acontece no Brasil, né, Bruno? Não. Teria que ter um critério. Sempre num lance como esse demora. Aí por isso que surge o questionamento. Aí no lance agora, vai rápido. Aí falam, opa, o que está acontecendo? Por que foi tão rápido ser um lance tão duvidoso, né? Se fosse algo, é critério, isso sempre acontece, tudo bem. Mas não. Um lance desse costuma demorar 3 minutos no Brasil. Foi tomado em menos de 30 segundos a decisão. Foi muito mais rápido que o normal. Então eu não sei qual foi a conversa deles, mas se por aí eu acharia ótimo. E acho que esse critério devia ser colocado. Tá claro que houve um erro da arbitragem de campo? Ok, comunica a arbitragem, houve um erro, então o lance é outra coisa. O gol tem tá claro que estava impedido, então vocês não marcaram impedimento, mas aqui a imagem mostra claramente impedimento. Ok, aí muda a decisão. Se não tem uma imagem clara, eu acho que a orientação poderia ser essa. Não tem uma imagem clara, vai na decisão de vocês aí. Aqui a gente não tem uma imagem conclusiva, então vai no que vocês marcaram. Acho que isso ajudaria bastante a diminuir o tempo de uso do VAR aqui no Brasil. Eu acho que o problema é esse, né, Mauro César Pereira? É a declaração do Pedrinho, que ele pode reclamar, mas aí o gol poderia mudar a história do jogo. O que poderia mudar a história do jogo é o Vasco ter mais postura, é o Vasco jogar mais futebol. Isso eu acho que tem um exagero. Porque o maior questionamento hoje do torcedor do Vasco tem que ser por que o Vasco se apequena tanto diante do seu maior rival, na minha opinião. Não jogou nada o Vasco no segundo tempo, nada. Mas na reclamação, ele tem razão, Mauro? Para mim, impossível saber se estava impedido ou não, pelas imagens. Mas ele tem um pouco de razão, porque sempre quando tem um lance tão duvidoso, na minha opinião, leva um tempo. O VAR faz uma análise detalhada. E essa foi muito rápida. Então, nisso, para mim, ele tem uma razão. Por que foi tão rápido? Porque se o lance é tão duvidoso, se ninguém está conseguindo cravar, por que tomaram a decisão tão rápido? Ou você concorda com o Bruno? Esse que tem que ser o certo, se está tão duvidoso, vale a decisão do campo. Bem, se não é conclusivo, tem que valer a decisão do campo, isso é evidente, né? Acho que a questão é essa linha mais grossa, né? Até a federação acabou de publicar uma nota dizendo que foram 7 gols validados no campeonato em condições semelhantes, né? Por conta dessa linha de 12 centímetros, que o Vasco foi consultado e aprovou, segundo a federação, concordou, na nota que foi publicada há pouco. E a imagem não é conclusiva, realmente fica uma dúvida ali se estava ou não estava impedido, né? Não dá para ter uma certeza. Agora, reclamar porque é rápido é complicado. Quando demora, reclama. Quando é rápido, reclama. Então, vamos reclamar sempre, né? Quer dizer, a questão é que a imagem não é conclusiva. Dá margem para uma discussão. Entendo a posição do presidente do Vasco, tentando dar uma satisfação para a torcida e tudo, para não parecer que ele foi um banana ali, que não falou nada, que não reclamou e tal, porque uma parcela de vascaínos, que me parece menor, está reclamando disso. Mas eu acho que é muito constrangedor, diante do tamanho da inferioridade do Vasco, a incapacidade do clube de montar um time melhor, porque outras equipes com baixo investimento, até menos que o Vasco, montam times mais competitivos do que o do Vasco. E aí reclamar da arbitragem, depois de o time ser tão apático, sabe? Eu acho meio constrangedor, sabe? Entendo e ao mesmo tempo acho constrangedor. Porque é preciso que eles façam alguma coisa. Aliás, quem coordena o futebol do Vasco é o Felipe Maestro, colocado pelo Pedrinho, são amigos. Será que fazem um bom trabalho? É culpa só do Carille, que é o técnico? A entrevista do Carille também foi um desastre.
Achei um desastre depois do jogo. Ele falava e tudo, minimizava, enfim. E eu noto assim muitos vascaínos que parece que estão querendo enxergar a realidade, não estão querendo se iludir com esse tipo de... Gente, se o gol fosse anulado, qual seria a sequência do jogo? Vamos raciocinar aqui. Estava 1-0 o Vasco. O gol foi totalmente casual. Como o do Flamengo também foi. O chute do Arrascaeta, a bola bateu ali, sobrou para o Bruno Henrique, ele fez o gol. Vamos imaginar que o gol fosse anulado. Alguém acha que o Vasco, pelo que jogou ontem, faria 2-0 e eliminaria o Flamengo? Sinceramente. O jogo apontava nessa direção? Se olhava no final do primeiro tempo, o Vasco tinha dado 2 chutes no gol. 2 chutes no gol. A chance era meramente teórica. A tendência ali era mais cedo ou mais tarde o Flamengo empatar o jogo. E talvez virar. Em segundo tempo, o Flamengo administrou o Vasco. O jogo estava 1-1. Um bom tempo estava 1-1. E o Vasco nem conseguia ameaçar para fazer um gol e voltar para a disputa, né? Para tentar um terceiro. Vou te dar um exemplo. No gol do Petkovic de 2001, o gol do tricampeonato, aquele gol no final, o Flamengo tinha que ganhar o Vasco 2-0. Por 2 gols, né? O Flamengo fez 1-0, o Vasco empatou. O segundo gol do Flamengo, do Edilson, foi aos 8 minutos do segundo tempo. Aos 8 do segundo tempo. O Vasco, no primeiro tempo, estava empatando. Estava na mesma situação, tinha que fazer 2 gols. O Vasco não conseguia atacar. O Verratti caiu sozinho. Teria que acontecer, assim, uma combinação bem louca de gols perdidos pelo Flamengo e uma bola chegasse no ataque do Vasco e entrasse. Que o Vasco mal conseguia atacar aquela altura. Então, assim, é tentar se iludir. Eu acho que isso não é bom pro Vasco, não, cara. Vai ficar tentando se enganar, se vitimando, reclamando de arbitragem, num lance que não é conclusivo. E se a gente for esmiuçar a arbitragem, não houve falta nenhuma no lance do gol do Vasco. Não houve nada ali. O Raense jogou o Bandeirinha na cara do Bandeirinha. Como é que pode ser tão ruim, né? E o Bandeirinha marcou a falta. O árbitro acompanhou. Dali surgiu um gol. Com o erro da defesa do Flamengo, que já citei. Então, se for ficar procurando pelo em ovo, gente, assim, o lance de fato ele não é conclusivo, a imagem não dá para ter certeza. Dá uma sensação de que ele está em condição irregular, mas é muito difícil ter certeza daquilo ali. Aliás, eu tenho dúvida até se a imagem selecionada pelo VAR foi correta, que a bola já está saindo do pé do Arrascaeta. Até isso eu tenho dúvida. Você pegar, a bola já saiu do pé dele, no momento que ele descongela a imagem, aquela que apareceu com a linha grossa do VAR. É aquele frame correto? Porque aquela fração de segundo muda, né? O Bruno Henrique está em movimento. Se você pega uma fração de segundo antes, de repente é outra situação. Enfim, discutir isso é bobagem no contexto da crise técnica do Vasco e da sua absurda inferioridade em relação ao Flamengo. É natural que ele seja inferior porque tem menos investimento, mas não é esse ponto. Não é esse ponto. Isso é reflexo de uma série de más gestões que se acumulam e do fato do Vasco ter abraçado uma SAF, ter aceitado o negócio, ter feito o negócio, melhor dizendo, com uma empresa que já sinalizava problemas lá fora e que ela acabou. É a SAF mais fracassada do futebol brasileiro, me parece. Pelo menos entre os grandes, né, que viraram SAF. Um problema enorme. Então, sei lá, reduzir a discussão desse mata-mata, isso é meio bobo até, sabe? Meio ingênuo, é querer se enganar. Mas acho que os vascaínos não estão querendo se enganar, não. Vejo muitos deles indignados e querendo mudanças de postura, né? Mudanças de comportamento, providências efetivas. O time morre, gente. O time não tem preparo físico, pô. O time do Vasco morre no segundo tempo. É impressionante. O que está acontecendo lá? É isso que tem que ser discutido. É isso que o Pedrinho tem que ver. Ou cobrar do Felipe, para cobrar do Carille, para cobrar do preparador físico. É isso que ele tem que fazer, na minha opinião. Pelo bem do Vasco. E outra, né, Mauro? Investindo fortunas, porque isso a gente tem que falar. O que é Payet e Felipe Coutinho, gente? Porque Felipe Coutinho, a gente dizia aqui, o Felipe Coutinho não estava jogando nem no Catar. Felipe Coutinho estava no Catar e não estava jogando. Ganha uma fortuna, não joga nada, jogo nenhum, pô. Jogo nenhum o Felipe Coutinho decidiu pro Vasco. Tirando aquele Flamengo e Vasco que não valia nada lá. Se eu não me engano, foi no Brasileiro, que o Vasco fez o gol no final. O Flamengo estava pressionando e o Vasco achou um gol do Felipe Coutinho no final. Cara, o que o Felipe Coutinho entregou? O que o Payet entregou? Tem que acabar esse negócio também. O Corinthians fez muito isso. Contratou Gil, contratou Renato Augusto, contratou o Paulinho, um bando de jogador que nem jogava mais praticamente, contratou caro porque tinha nome. O Vasco foi isso. O Vasco poderia ter formado um time muito melhor se não gastasse fortuna com o Felipe Coutinho, se não gastasse fortuna com o Payet, até o João Vitor, o zagueiro, que é um zagueiro normal. O Vasco pagou uma fortuna. Esse time do Vasco, ele não é barato.
e ele é ruim. Então, eu acho que isso tem que ser olhado também pelo torcedor. Por que o Vasco investe tão mal? O Vasco investe muito mal. E aí fica simples o Vasco só culpar, né, a arbitragem, o impedimento. Pro Pedrinho é maravilhoso, porque tira muito da pressão dele. Tira a pressão do Pedrinho e joga a pressão ali. A arbitragem, o Flamengo foi beneficiado. E não foi. Não dá para dizer que o Flamengo foi beneficiado se ninguém daqui e de programa nenhum está conseguindo dizer se estava ou não em impedimento. Eles podem criticar ter sido tomada a decisão tão rápido? Podem. Mas se tivesse impedimento e ninguém consegue dizer se estava ou não. É claro que o torcedor vascaíno vai dizer estava. Estou falando a imprensa, comentaristas esportivos, comentaristas de arbitragem, ninguém consegue cravar. E aí eu faço questão de ler aqui, né, que a gente até, o PH botou na pauta, os números do Payet pelo Vasco. Porque é muito fácil falar da arbitragem. Agora, os números do Payet pelo Vasco, eles são constrangedores. Ele tem 69 partidas, 7 gols, 11 assistências, 1 gol a cada 515 minutos. Uma participação para gol a cada 200 minutos. E esse cara veio, falaram que era jogador internacional, grande parte das vezes acima do peso, né? Então, é um Payet que está sendo muito criticado aí nas redes sociais, né? Porque estão dizendo que ele estava na Sapucaí ontem, mas pode ter sido outro dia também, como disse o Mauro César Pereira, então a gente não vai cravar para não ser injusto. Mas não é só o Payet não, tá? Eu acho que a gente tem que falar também, Barreira vai virar baile. Baile do quê? Felipe Coutinho veio até agora pro Vasco para não fazer nada. Mas aí ninguém fala, porque, jogou no Liverpool. Jogou azar. Hoje, ele ganha fortuna no Vasco para não fazer nada. Para não ser decisivo. Para cansar todo o jogo. Payet e Felipe Coutinho estão uma várzea nesse Vasco da Gama, né? Decepção total, mas eu não sei se não eram decepções que a gente poderia ter imaginado antes. O Mauro falou há pouco sobre esse gasto do time do Vasco sem um retorno. Os dois jogadores, o Coutinho vinha de contusões, enquanto a gente pôde vê-lo, né? Depois ele sumiu, foi jogar lá no mundo árabe, a gente não tinha mais contato, não via no dia a dia, mas na Europa ele viveu de muitas condições nos últimos tempos. Então era natural que ele não tivesse pleno. E o Payet é a mesma coisa, o jogador que já passou há muito tempo do seu melhor momento. Então não chega a ser uma surpresa os jogadores decepcionarem. O Payet sempre bateu bem na bola, de vez em quando ele faz um golzinho de falta. O Felipe Coutinho tem talento, quando tem a bola ele sabe o que faz com ela, mas a condição física está muito longe dos dois, né? Desde que eles chegaram aí. Mas não me parece uma coisa surpreendente. O Vasco deveria ter um mínimo de noção de que esses jogadores já tinham passado das suas melhores condições físicas. E a gente avisava, né? A gente avisou pra caramba aqui. A gente avisou muito que o Felipe Coutinho não estava jogando nem no Catar, que o Payet eu nem avisei tanto porque eu não acompanhava tanto. Agora, do Felipe Coutinho eu falei pra caramba e muita gente dizia, clubista, queria ver se fosse o Flamengo. Gente, o Felipe Coutinho era praticamente um ex-jogador quando ele veio pro Vasco. Com todo o respeito, cara, mas a gente tem que falar a verdade, o cara não estava jogando no Catar. No Catar. E aí o Flávio diz, qualidade ele tem. Eu até concordo, mas para mim o Felipe Coutinho não é aquele nível como foi Ronaldo Fenômeno, como foi Adriano Imperador, como foi Neymar, né? Tá sendo Neymar, para voltar totalmente fora de forma e mesmo assim ser decisivo. Para mim não é. Para mim tá muito longe desses caras. E é um mico, né, Mauro? Por enquanto, essa passagem do Felipe Coutinho. Teve musiquinha na volta, teve tudo. Mas isso eu acho que tem que ser muito questionado pela torcida do Vasco. Falar com essa diretoria, vem cá, quanto que a gente gasta com o Felipe Coutinho por mês? Quantos jogadores, porque eu acho que daria para ter aí pelo menos 2 jogadores de alto nível nesse time do Vasco, pelo valor que paga de salário pro Felipe Coutinho. E foi um erro dessa gestão, Mauro. Ainda contratou de volta o Alex Teixeira, né? E mais o Souza, que o Coutinho queria os dois. No caso do Alex Teixeira, ele tinha sido dispensado do Vasco. E aí voltou. Então,
A gestão do futebol do Vasco deve ser questionada, né? Porque, de fato, não é boa. Não é boa. E amanhã vou botar a culpa só do Carille, aí manda embora o Carille, contrata outro técnico, outro preparador físico, mas será que é só isso mesmo? O problema é só esse? A situação do Vasco é terrível. É terrível. E o Lloyd? O que é o Lloyd, hein? O cara fez uma live lá, é contratado o sujeito. O que é isso, gente? Um jogador que não tem, assim, não demonstra a menor condição. Menor condição. Um negócio estranho. Por que esse jogador? Da onde tiraram a ideia de que esse cara vai acrescentar pro Vasco? Qual o histórico dele? É realmente bem desalentador isso tudo, né? E o Felipe Coutinho não é surpresa nenhuma. A gente falou aqui sobre isso. Foi que nem a situação do Rames Rodrigues no São Paulo. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. O cara não joga, não consegue ter intensidade, se machuca toda hora, frágil. Vai investir para quê nesse jogador? Aí vai lá e contrata. Aí aquela coisa, fizeram festa, a torcida fica empolgada, se ilude, pensa que está contratando. Eu cheguei a ver colega falando na época que ele estava para ser contratado. Não, porque o Felipe Coutinho é um jogador de outro patamar, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique. Isso foi antes. Faz tempo, né? Faz tempo, gente. Pelo amor de Deus, foi antes. Não, mas ele só tem 31 anos e tudo. Sim, mas ele precocemente não consegue render, porque ele vive... Ontem mesmo estava jogando ali, sai, sente alguma coisa, sai no meio do jogo, não consegue terminar. Infelizmente, a gente lamenta, mas é a realidade dele. Então, quando você contrata o jogador nessa situação, aí o Payet não consegue nem ser bom na bola parada mais. Uma falta, um escanteio, nada. Está lá para concluir o contrato dele e não ficar, creio eu, né? Que não faz sentido nenhum renovar o contrato com o francês.